Salve, salve, galera do oitavo ano! E aí, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Estou aqui sentindo a brisa desse mar do Caribe, essa brisa gostosa. Você sabe onde eu estou? Sabe onde é essa paisagem paradisíaca aqui? É do Haiti. Eu sei que muitas vezes você acaba vendo pela televisão tragédias e muitas coisas ruins, e de fato, o Haiti é um país que passa por uma grave crise social. Entretanto, não podemos nos esquecer que este país conserva belezas naturais incríveis. E essa paisagem que você está vendo aqui ao fundo é exatamente um pedacinho maravilhoso desse país chamado Haiti. Um país que tem uma história muito diferente, uma história toda própria, e nós vamos conhecê-la um pouquinho mais na aula de hoje. Então, segura aí na cadeira, ajeite os seus materiais e vem comigo para essa viagem. Vamos lá! Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Mas, antes de nós conversarmos sobre o processo de independência desta colônia francesa na América Central, eu quero convidar você para nós corrigirmos as questões, o roteiro de atividade que eu passei aí nas últimas aulas. Nas duas últimas aulas, eu mostrei um documentário para que nós pudéssemos conhecer um pouco mais alguns pontos que nos unem enquanto América Latina. E também tem uma atividade da apostila. Vamos corrigir agora, então. Vem junto comigo, olha só. Primeiro, vamos analisar o nosso roteiro. Na primeira parte do roteiro, nós tínhamos algumas questões, vamos corrigir a primeira parte e depois a segunda parte, beleza? Então, questão de número 1 ali, a primeira parte do roteiro. Aponte alguns fatores descritos no documentário que levaram ao processo de independência da América Latina. Bem, dentre os fatores sempre que eu destaco para vocês que levam a esse processo de independência da América Latina, e aqui eu vou citar eles como um todo, nós temos fatores externos e fatores internos. Internamente, dentro da colônia espanhola, nós temos uma divisão aí dentro da sociedade, depois eu vou mostrar uma pirâmide social para você, entre chapetones e os criollos. Lembra? Guarde estes nomes, porque eles são muito importantes para que você compreenda este processo de independência. Os chapetones são aqueles enviados pela coroa espanhola. São espanhóis que estão atuando aqui dentro da colônia. Os criollos, por sua vez, são descendentes de espanhóis, mas nascidos na colônia. E são descendentes. E é interessante você notar que aos criollos é vedado os principais cargos políticos. Lembra disso? E é claro, além disso, essa elite criolla também está extremamente descontente com o pacto colonial, que impede aí os criollos de fazerem negócios com outros países além da metrópole. Então, isso aqui internamente, beleza? Internamente, então, essa insatisfação da elite criolla. E externamente, nós temos diversos fatores que precisam ser lembrados. Primeiro, o iluminismo, a difusão daquelas ideias iluministas, ideias de igualdade, ideias de liberdade e, consequentemente, diversos questionamentos quanto ao antigo regime, aquele governo que imperava lá na Europa desde longa data. Podemos destacar ainda como exemplo a independência dos Estados Unidos e a própria Revolução Francesa de 1789. Some a tudo isso o interesse inglês em expandir os seus mercados. Lembra? Revolução Industrial. Os ingleses precisam comercializar mais, precisam vender mais, porque eles estão produzindo muito mais. Então, eles têm um grande desejo em abrir novos mercados. E, para isso, é importante acabar com o pacto colonial, porque as colônias espanholas, ou o Brasil, no caso, só podem fazer negócios com as suas metrópoles. E a Inglaterra, desta forma, apoia, então, o processo de independência aqui na América. Legal? Então, olha só, iluminismo, exemplo aí, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a participação e o apoio inglês são alguns fatores que nós podemos destacar aí como extremamente importantes para o desenvolvimento desse processo de emancipação, de independência das colônias espanholas aqui na América. Beleza? Questão de número 2. Pessoal, repara que eu não estou colocando aqui algumas respostas sugestivas para você, como geralmente eu faço quando são questões da apostila. Por que isso?
Porque a ideia é que este roteiro auxilie você no processo de compreensão do vídeo. Lembra disso? Então é importante que você escreva aí com as suas palavras, que você reflita sobre aquilo que você está vendo e dessa maneira, então, você consiga compreender melhor. Questão de número 2. Aponte o ano em que o processo de independência teve início nos seguintes países: Bolívia, Equador, Venezuela, Argentina, Colômbia, México, Chile, Paraguai e El Salvador. Eu quero que você repare num detalhe. Olha só, de 1809 a 1812 ocorre a maioria dos processos de independência nessas diferentes regiões. Legal? Você precisa ter em mente que essa fragmentação é uma consequência desses movimentos locais. Então, olha só, Bolívia, Equador, 1809, Venezuela, 1810, Argentina, 1810, Colômbia, 1810, México e Chile, 1810, Paraguai e El Salvador, 1811. Então, dessa forma, a gente consegue visualizar um pouquinho melhor aí como se deu esse processo de independência, principalmente dentro desses 2 anos. Beleza? Seguindo, questão de número 3. Que tipo de governo passa a ser desejado pelos países que buscam a sua independência na América Latina? Galera, o tipo de governo que é desejado é a república, não é? Lembra que eu disse? A influência aí do iluminismo. Então, o antigo regime, a monarquia, ela está sendo bastante questionada. Na América, apenas o Brasil vai adotar esse tipo de regime, exatamente porque aqui o nosso processo de independência ele foi bem diferente. Ele foi conduzido pelo próprio filho do imperador, que vai acabar mantendo, então, esse regime monárquico. Entretanto, no restante da América, o tipo de governo que vai ser escolhido vai ser o republicano. Número 4. O historiador venezuelano Manuel Caballero mostra que houve uma mudança no sentido da palavra Constituição. Que mudança foi essa? Então, de acordo com o documentário, se você prestou atenção, no primeiro momento, ele fala que essa palavra Constituição estava ligada às questões do corpo humano. Então, ela passa a ser agora utilizada para designar as questões relacionadas às leis. E a Constituição, hoje, nós sabemos, é um conjunto de leis que rege um Estado, que rege um país. Então, os seus líderes, os seus governos, precisam governar seguindo as leis que estão estabelecidas na Constituição de um país. Seguindo, número 5. Quando Cuba se tornou independente, apesar de alcançar sua independência em relação à Espanha, Cuba passou a ser dependente de qual país? Galera, Cuba é o último país a alcançar a sua independência já no limiar do século XX, no ano de 1898. Entretanto, Cuba acaba se tornando uma espécie de protetorado dos Estados Unidos, rompe as suas relações com a Espanha e passa agora a ser uma espécie de quintal dos Estados Unidos. Diversos presidentes que passaram por ali, neste período aí pós-independência, no que se refere à Espanha, vão principalmente criar um sistema político que atende às demandas e os desejos dos Estados Unidos. Tanto que a moeda adotada dentro de Cuba neste momento é o dólar. Mas eu quero chamar a tua atenção porque no 9º ano você vai estudar então um pouco mais a fundo o processo da Revolução Cubana que acontece ali com o Fidel Castro. Você viu que neste momento, então, o Fulgêncio Batista, que era o presidente naquele instante, ele vai ser deposto e ocorre então aquilo que nós vamos chamar de Revolução Socialista. E o Fidel Castro, ele assume o poder dentro de Cuba. Beleza? Questão de número 6. Em que ano e como se deu o processo de... Opa, essa nós já fizemos, né? Número 7. A Revolução Cubana, em 1959, inspirou diversos outros movimentos de guerrilha armada na América Latina. Cite alguns deles. Olha só, eu quero que você entenda uma coisa. Nós estamos, neste momento, na nossa unidade aqui, estudando o processo de independência da América. E por que eu estou falando, então, de algo que acontece em 1959? Se o processo de independência ocorre em 1810, 1809 e 1811, o processo de independência acontece no século XIX e não no século XX, que nós estamos vendo aqui agora. A minha ideia aqui é mostrar para vocês que alguns elementos dentro da América Latina, eles sempre ocorrem em conjunto. Então, como a política de um determinado país, como algo que ocorre em determinado país, afeta os demais.
Percebe isso? Então, ocorre isso lá no processo das independências, no início do século XIX, onde você viu ali que de 1809 a 1811 ocorre o processo de independência. Você notou? Não ocorre de maneira isolada. Nós temos esse processo ali, ó, um seguidinho do outro. Quando nós olhamos agora aqui para esse outro fato curioso, no século XX, nós temos uma revolução socialista, que começa em Cuba, certo? Revolução em 1959. Só que esse fato faz surgir diversos outros movimentos, diversas outras tentativas de fazer revoluções em outros países da América Latina. E eu vou mostrar para vocês alguns desses movimentos que ocorrem. Olha só, a Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua, que vai fazer uma revolução, o Movimento de Esquerda Revolucionária do Peru, a Frente Farabundo Marte em El Salvador, o Movimento da Esquerda Revolucionária no Chile. Nós tivemos também, nesse momento, década de 60, diversos movimentos socialistas ocorrendo aqui no Brasil. Por quê? Esse período aqui que nós estamos vendo do século XX é um momento onde nós temos de maneira muito intensa a chamada Guerra Fria, que vocês vão estudar também no 9º ano. Mas a minha ideia é exatamente mostrar esse paralelo para vocês. Como é importante nós cuidarmos da América Latina como um todo. E um pouquinho mais para frente, você vai ver que existem outros movimentos também no século XX que são compartilhados por diversos países da América Latina, o chamado populismo. Mas nós vamos chegar lá. Olha só, que paralelo podemos fazer entre a Revolução Cultural, ocorrida nos anos 1960, e a Revolução Industrial, ocorrida no século XIX? Então, gente, que paralelo que dá para fazer entre a Revolução Cultural, nos anos 60, e a Revolução Industrial? As duas, tanto a Revolução Industrial quanto a Revolução Cultural da década de 60, ela causou uma grande transformação na sociedade. Causou um grande impacto na vida das pessoas, na maneira, na forma de consumir os produtos, na maneira de se relacionar com os produtos, na maneira de produzir arte, na maneira de enxergar o mundo. Então, tudo isso aí foi bastante impactado por essas transformações que ocorreram. Seguindo em frente, então, vamos lá? Por que os colonos americanos passaram a contratar mercenários para matar os índios Ona? Nesse período, já no século XIX, os países já independentes, a Inglaterra tem uma grande demanda por lã. E os produtores aqui da América estão num corre-corre desenfreados para produzir cada vez mais. Entretanto, algumas das áreas que poderiam ser utilizadas para a produção de lã são ocupadas por diversas tribos indígenas, entre elas a tribo Ona. E aí o que ocorre? Muitos desses colonos começam agora a contratar mercenários para se livrar desses índios, para livrar essas áreas. E você se lembra que, a princípio, eles eram pagos a partir das orelhas, não é isso? Isso que o documentário traz para nós, que eles eram contratados, então deveriam matar os índios e trazer como forma de prova a orelha do índio. E assim eles recebiam por índio morto. Acontece que depois de um tempo, então, eles perceberam alguns índios vagando ali sem orelha. Ou seja, eles estavam entrando em um acordo ali com os matadores, entregavam a orelha e continuavam vivos. Dessa maneira, estes colonos passaram então agora a exigir outras partes como prova de que, de fato, os mercenários estavam matando essas tribos indígenas. Outros fatores que contribuíram também, a pergunta número 10 ali, né? Que outros fatores contribuíram para o desaparecimento dos índios Onas? Foram os maus tratos cada vez mais intensos e também diversos tipos de doenças que se propagaram. Esse é um problema não apenas dos índios Onas, mas é um problema que foi compartilhado por diversos outros grupos indígenas também aqui da América. A gente percebe que desde o princípio do processo de colonização existe mesmo um grande esforço para se apropriar da terra. Essa questão agrária, ela é muito intensa. Nós já falamos sobre isso em uma outra unidade, mas é um esforço muito grande para se apropriar das terras. E os índios acabam sendo, as populações indígenas acabam sendo, de fato, dizimadas. Muito bem, vamos para a segunda parte do nosso documentário, então. Mais algumas questões que foram apresentadas ali para vocês. Olha só. Questão de número 1. No final do século XVII, a Espanha cedeu o território do Haiti para qual país da Europa?
para a França. Então, a Espanha passa a ser atacada por diversos países, pela Holanda, pela Inglaterra, pela França. E aí, nos acordos que vão se estabelecendo ali, a Espanha acaba cedendo, então, uma parte da ilha que vai se tornar futuramente o Haiti. Número 2. Qual era a população de escravos do Haiti em meados do século XVIII e de homens livres? De acordo com o documentário, cerca de 300 mil escravos para uma população de pouco mais de 12 mil homens livres. Então você percebe que é uma diferença gritante e esses escravos vão se revoltar. Nós vamos estudar o processo de independência do Haiti na aula de hoje, hein? De forma geral, qual o impacto da presença dos europeus na América para a sociedade indígenas desde o início da colonização? Olha só, galera, aqui nós percebemos mais um traço em comum na América Latina. Como a presença do europeu vai pouco a pouco dizimando as populações indígenas nas diversas partes do continente. Então, o que ocorre aí é um impacto gigantesco, uma diminuição das populações indígenas. Questão de número 4. Quais eram os produtos cultivados no Haiti? Bom, no Haiti, de acordo com o nosso documentário, nós tínhamos ali o cultivo principalmente do café e da cana-de-açúcar. Destaque aí para a cana-de-açúcar. Legal? Que tipo de mão de obra era utilizado? Fica claro só pela resposta que nós tivemos ali na questão de número 2. Né? Que tipo de mão de obra que era utilizada? Mão de obra escrava africana, mão de obra de negros trazidos da África. Número 6. Quantos escravos... Opa, acho que eu pulei aqui, né? Quantos escravos e quantas pessoas livres existiam no Haiti em meados do século XVIII? Então, 300 mil negros e cerca de 12 mil pessoas livres. Número 7. Quem conduziu o movimento de independência do Haiti? Nós temos ali, a princípio, um camarada chamado Toussaint Louverture, e é ele que vai ser apresentado aí no documentário. Mas eu já quero te apresentar um outro personagem que foi bem importante também dentro deste processo de independência. Mas o Toussaint Louverture, que nós vamos também conversar um pouco sobre ele na aula de hoje, foi apresentado no vídeo e ele é aquele que propaga o início do processo de independência do Haiti. Quem eram os descamisados e os cabecinhas negras? Este grupo, ele surge dentro da Argentina, ali já no século XX também. Um grupo, eram representantes do operariado, um grupo que vai estar lutando por melhores condições de vida para essa galera dentro da Argentina. E está no contexto ali do populismo. Mas o que é o populismo? Lembra que eu disse para vocês? Um outro movimento que ocorre no século XX que não ocorre de forma isolada, não ocorre apenas em um país, mas ele se espalha por vários. O populismo, nós temos primeiro, isso vocês vão estudar mais a fundo ano que vem, mas como eu disse, para você notar aí aqueles pontos em comum dentro da América Latina. Nós temos um momento em que as classes trabalhadoras, o operariado, começa a se organizar e começa a crescer cada vez mais dentro da América Latina. Nós temos um processo intenso nesse momento, século XX, meados do século XX, um processo de urbanização. Isso ocorre no Brasil, isso ocorre na Argentina, isso ocorre no Uruguai. E esses grupos urbanos e operários agora, eles começam a se organizar. E o que acontece então? Nós temos alguns grupos políticos que buscam agora legitimar a sua autoridade ou que buscam chegar ao poder com o apoio desses operários. Então você tem ali alguns governos que começam a promover algumas medidas que, de certa forma, trazem alguns benefícios para esses operários, mas exatamente para buscar o apoio político desses operários. Esse tipo de manobra, de governo aí, vai ser conhecido como governo populista. Por cima, é isso. Mas é o que eu te disse. É importante você destacar que esse é um processo que não ocorre em um país, mas em vários. Você percebeu? Esse documentário nos ajuda a entender que para melhorarmos a América, geralmente esse deve ser um processo que precisa ser buscado de forma conjunta. Daí a importância de alguns elementos como o Mercosul, que busca exatamente promover uma integração entre os diferentes países da América Latina. Nós percebemos ainda de forma mais intensa que existe uma aproximação, sim, dentre os países de língua espanhola. Mas você notou? Alguns elementos não são compartilhados apenas pelos países de língua hispânica, mas também pelo grande país de língua portuguesa que é o Brasil. Posso destacar o populismo, posso destacar o processo de
diminuição das populações indígenas, dentre outros também, como ali a proliferação de partidos de esquerda dentro daquele processo da Guerra Fria. Então, estes são alguns elementos que nos ajudam a compreender um pouco melhor os laços que nos unem como América Latina. Desde a independência, que ocorre mais ou menos na mesma época, apesar de pontos diferentes. Como eu disse, na América Espanhola, em sua grande maioria, as colônias elas se tornam repúblicas, em sua grande maioria não, todas, se tornam repúblicas, enquanto do lado português, o Brasil se torna uma monarquia, porque tem um processo de independência bem característico, que nós vamos estudar no próximo capítulo. Meus queridos, vamos relembrar então rapidamente aqui o ponto que eu trabalhei na última aula, os fatores que levaram ao processo de independência da América Latina. Então, olha só, para você compreender bem esse conteúdo, é preciso entender como estava organizada a sociedade. Destaco aqui para você, olha só, no topo da sociedade, os chapetones e o clero, mas vamos destacar principalmente os chapetones, que eram espanhóis que estavam morando aqui na América, ocupando os principais cargos políticos. Logo abaixo nós temos os criollos, que eram descendentes de espanhóis, porém nascidos já na América, que era uma espécie de elite colonial, grandes proprietários, grandes comerciantes, eram pessoas ricas. Nós temos logo abaixo os mestiços, que eram os capatazes, artesãos, né, que serviam aos criollos, e abaixo aqui 58% da população, índios e negros. Então, essa é a constituição básica da sociedade colonial neste momento. E alguns fatores aí, então, que vão levar à independência. Externamente, divulgação das ideias iluministas, a independência dos Estados Unidos, que serve como exemplo, Revolução Francesa também serve como exemplo, os interesses comerciais ingleses, que eu já expliquei um pouco mais no início da aula, e a invasão francesa à Espanha, que acaba tirando, então, do trono o imperador, o rei espanhol, e o Napoleão coloca ali o seu próprio irmão. Isso promove uma espécie de vazio de poder nesse espaço, então, os movimentos de independência começam a ser organizados aqui na América. E, internamente, não tem como não destacar a insatisfação da elite crioula. Beleza? Página 4, agora nós temos alguns exercícios ali para corrigir. Olha só. Londres vivia o princípio de uma longa festa. Napoleão tinha sido definitivamente derrotado alguns anos atrás. E era a Pax Britânica que se abria sobre o mundo. As antigas colônias espanholas e o Brasil também eram mercados ávidos, ou seja, prósperos, para os tecidos ingleses e as libras esterlinas, a tanto por cento. Canning, diplomata inglês, não errara ao escrever em 1824: a coisa está feia, a América Espanhola é livre, e se nós não desgovernarmos tristemente nossos assuntos, é inglesa. A pergunta aí é o seguinte: o que este camarada inglês está querendo dizer com isso? A América Espanhola é livre, e se nós não fizermos nenhuma bobagem, ela é inglesa. Você nota, a Inglaterra está percebendo aí que com o processo de independência consolidado, existe uma grande oportunidade comercial para a Inglaterra. De forma que, de fato, isso vai acontecer. Os países que se tornam independentes politicamente da Espanha vão criar cada vez mais uma dependência política, uma dependência econômica da Inglaterra. Resposta subjetiva, então. Qual é o interesse britânico na independência das colônias da América? Interesses comerciais, não é? A Inglaterra pressionava pelo fim do pacto colonial para que se abrisse os portos coloniais a seus produtos, o que dependia da independência das colônias americanas. Questão de número 2. Explique o significado da afirmação do diplomata inglês Lord Canning. Como eu disse, ele tinha o interesse ali de criar uma dependência econômica, se aproveitar, né, desse processo de independência política e fazer com que esses novos estados independentes se tornassem cada vez mais dependentes economicamente da Inglaterra. A pressão inglesa pela independência das colônias ibéricas na América visava promover a abertura desses mercados para seus produtos, uma vez que a industrialização inglesa se desenvolvia rapidamente, a América seria inglesa do ponto de vista econômico e comercial. Questão de número 3. Qual foi a influência da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa e da Revolução Industrial sobre o processo de independência da América Espanhola? Explique com suas palavras. Bom, então aqui
você deve explicar com as suas palavras. A independência dos Estados Unidos, eu poderia destacar que foi um grande exemplo, uma aplicação prática das ideias que se propagavam com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela propaga as ideias iluministas, as ideias de liberdade, de igualdade, a contestação, aquelas práticas que eram tão comuns dentro do antigo regime. O próprio pacto colonial é um exemplo de uma prática do antigo regime e que estava sendo questionado, porque o pacto colonial é extremamente injusto para um dos lados. E se somos todos iguais, os nossos negócios devem se pautar sempre pela igualdade. Além disso, pede para falar aqui também sobre a Revolução Industrial. Aí entra em jogo os interesses ingleses, que estão produzindo em grande quantidade e têm o desejo, então, de escoar essa sua produção. Resposta sugestiva. O exemplo dado pela independência dos Estados Unidos em 1776 e pela Revolução Francesa em 1789 estimulou os movimentos de independência das colônias ibéricas na América e contribuiu decisivamente para a divulgação das ideias iluministas no continente. A Revolução Industrial Inglesa, por sua vez, levou os britânicos a estimular a independência como forma de ampliar os seus mercados consumidores inibidos pela manutenção do pacto colonial. Legal? Galera, agora vamos falar sobre o Haiti. Vamos falar sobre o Haiti. Eu ia falar que é o primeiro. Na verdade, o primeiro da América Espanhola, porque o primeiro país da América a se tornar independente foram os Estados Unidos. Mas aqui nós vamos falar um pouquinho mais então sobre o segundo, o Haiti, o primeiro da América Espanhola. Na verdade, eu cometi uma gafe, né? Da América Espanhola não, América desse território conhecido como América Espanhola, mas porque na verdade o Haiti, embora tenha sido território da Espanha, no momento da independência já não é mais. O Haiti agora é uma colônia francesa. E por que o Haiti é uma colônia francesa e não mais uma colônia espanhola? Como eu disse, Holanda, Inglaterra e França estão atacando, estão buscando conquistar terras nas diversas regiões aqui da América. Você deve notar que lá na América do Norte também os franceses entraram de forma intensa, inclusive conquistando grandes porções de terra. Até porque, lembra que a América do Norte era um pouco mais abandonada pela Espanha, que não dava conta de controlar todos os territórios do Tratado de Tordesilhas e acabava fixando-se mais, né, a sua atenção ali nas regiões que produziam ouro e prata. Mas, em virtude desses diversos ataques, você vai notar que alguns desses territórios vão ser perdidos. Então, você tem aqui, olha só, a América Hispânica, né, representada aqui, mas você tem colônias britânicas, colônias francesas e colônias holandesas. É interessante você notar que nós temos aqui na América, países na América Central, como a Jamaica, por exemplo, países que falam inglês. O Curaçao, país que fala holandês. E o Haiti, um país cuja língua principal é o francês, por conta desses elementos. Então, aqui a gente pode perceber, principalmente nas pequenas Antilhas, vamos fazer um zoom aqui, olha só, o zoom está aqui, esse mapa está na página 5 da sua apostila, você percebe que nós temos territórios franceses, não apenas a região do Haiti, o Haiti, essa grande ilha aqui, essa parte aqui é o Haiti, certo? Que aparece no cantinho aqui. Não apenas o Haiti, mas diversas outras ilhas também que estavam sob o controle da França. Mas vamos ver então como é que foi esse processo de independência. Olha só, esse é o grande Toussaint Louverture, esse líder de destaque no processo de independência francesa. A independência do Haiti, ela está diretamente ligada com a Revolução Francesa e alguns elementos que ocorreram ali. Você deve se lembrar que durante aquela fase chamada de Convenção Jacobina, que durou de 1792 até 1795, dentre as muitas reformas que foram realizadas, uma delas impactou diretamente a ilha. O fim da escravidão nas colônias. Lembra disso? Foi decretado o fim da escravidão das colônias. Esse fim da escravidão depois foi suspenso quando os jacobinos saíram do poder, mas foi decretada. Acontece que aqui na ilha, a minoria branca não aceitou dar a liberdade para os escravos. E aí começa, então, um movimento liderado pelo Toussaint Louverture. O Toussaint organiza ali uma luta, um processo bem interessante de fazer com que os negros conseguissem se armar para lutar contra os seus senhores.
E aí começa, então, tem início em 1792 o processo de independência. E esse processo, ele vai ser extremamente doloroso. Ele vai ser um processo extremamente longo, de conflitos, de guerras, de massacres, muitas pessoas morrendo dentro desse processo. Talvez tenha sido o processo de independência mais demorado ali, foram muitos conflitos até que o Haiti finalmente alcançasse a sua independência. E é interessante porque, logo na sequência, em 1801, o Napoleão Bonaparte ele envia uma esquadra aqui para reassumir o controle da ilha. E o pessoal que vem, entre eles, é o Charles Leclerc, que não é o piloto de Fórmula 1, mas ele é parente do Napoleão Bonaparte. Ele vem comandando essa esquadra e, de fato, ele tem êxodo, consegue fazer com que o Toussaint Louverture... Aqui tem alguns historiadores discordam. Alguns dizem que ele foi capturado, outros dizem que ele foi induzido a ir até a França para negociar alguns termos a respeito do que ocorria no Haiti. O fato é que, quando ele chega lá, ele vai ser preso. Ele foi aprisionado e ele vai morrer na prisão, ainda no ano de 1803. Fruto ali de uma pneumonia, depois de um inverno super rigoroso dentro da França, ele acaba morrendo. Mas é interessante você notar porque o Toussaint Louverture, ele não foi apenas um grande líder dentro do processo de independência do Haiti, mas ele foi alguém, líder não no sentido só militar, mas ele foi alguém que inspirou outras pessoas. Tanto que mesmo depois da sua morte, o movimento não acaba. Percebe? Ele conseguiu plantar a sementinha ali em outras pessoas também. E surge um novo líder, o Jacques Dessalines. O Jacques Dessalines vai continuar esse processo, essa luta do Haiti pela independência. E em 1804, então, os brancos que não fugiram, acabam muitos deles sendo mortos dentro do Haiti. E nós temos, então, o processo se confirmando. Vai demorar algum tempo ainda para que outros países reconheçam a independência do Haiti. Mas em 1804, podemos dizer que dentro da ilha, esse processo está consolidado. Nascia a Segunda República do continente. E aí é importante você notar que esse processo dentro do Haiti assustou demais as elites dentro da colônia. Por quê? Houve uma intensa participação de mestiços e houve uma intensa participação das camadas populares. No caso, os escravos participaram desse processo da luta contra a colônia francesa. E isso assustou e serviu de lição para a elite criouda aqui da América. Você vai notar que, de forma geral, o processo de independência que vai ocorrer poucos anos à frente, então nós estamos falando aqui de 1804, lembra que o processo de independência principalmente ocorre entre os anos de 1809 e 1811. Mas você vai notar o quê? Essas elites vão conduzir esse processo com todo o cuidado, impedindo a participação das camadas populares. Por quê? Para que não ocorresse nestes outros países, na Argentina, no Uruguai, no Chile, enfim, os outros países da América Espanhola, o mesmo que aconteceu dentro do Haiti, onde os escravos participaram da Revolução, conduziram o processo de independência e tomaram o poder, expulsando a elite branca. Então, essa elite branca aqui da América Espanhola agora vai ficar bem atenta para não permitir que isso ocorra. Por isso, você vai notar, no processo de independência da América Espanhola, quase tudo vai ser conduzido pela elite criolla. Mas isso é um assunto para eu te contar na próxima aula. Faça o exercício que eu vou deixar como tarefa e a gente se vê na próxima aula. Grande beijo no seu coração e até lá. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.